Sejam bem-vindos, carta maluquinhos, cartas doidinhos. Eu sou o Patinhas, vou estar trazendo as dicas de lateral para a rodada 27. Para você que é cartoleiro de carteirinha, já sabe o esquema. Por favor, curte, comenta aí qual lateral você pensando. Para você que está chegando agora, se aproveite para o que vai ser talvez o melhor vídeo cartola que você vai ver na sua vida. Expectativa alta, Patinhas. Cara, nossas dicas seguras aqui vão ser Arana e Vina. Não tem nenhum motivo para a gente não ir nenhum desses dois jogadores. Tem confrontos muito favoráveis, fora atuações aqui um pouco diferentes, tá? O Vina mais desarme, o Guilherme Arana um pouco mais de finalização. Convido você a conferir o nosso Instagram, no @cartologiafc, e o nosso canal no Telegram com todas as nossas análises de grátis. Cara, o nosso mapa do confronto aqui, Patinhas, eu nunca vi o mapa, como é que ele funciona? Me explica. Cara, entra lá aqui no vídeo da descrição que leva para o nosso episódio que a gente explica a matemática por trás de cada um dos gráficos aqui do canal para você poder entender com calma. Eu não vou explicar cada um aqui porque senão vai demorar muito, inclusive análises novas. Cara, o Palmeiras e o Atlético Mineiro disparadamente na zona verde aqui, o Palmeiras inclusive com o melhor confronto da história aqui para laterais que a gente já teve no canal. A gente vai estar trazendo, cara, peças que valem a pena inclusive do Goiás e um disclaimer sobre o Fluminense, tá? No momento que eu tô gravando, tá começando a ter o burburinho de que o Calegari joga. Se o Calegari jogar, eu vou colocar ele no lugar do Vina, com certeza, porque eu acho que aí a chance dele... O Arana joga com certeza, o Vina não é tanto certeza. Se o Calegari jogar, é uma outra... Cara, que transcende todos os gráficos que a gente tem aqui no canal. Tranquilo? Vamos estar pensando em alguns outros nomes, mas vamos ficar no suspense aí. Cara, o Atlético Mineiro tem um confronto tão bom que a gente vai indicar os dois deles, só que um mais seguro e o outro mais ousado, tá? O retrospecto recente vem muito do que já sofreu de lateral aqui o time do Coxa, tá? Você vai ter Igor Julião, Eduardo e Patrick todos passando dos 10 pontos, você ainda vai ter um Diogo Barbosa no 9.9 e René 8.3, com a média recente cedida de 5.78. O nosso galão não tá tendo um momento tão estelar assim na sua lateral nos últimos jogos em casa, mas já fez jogos fantásticos, como o Guilherme Arana mantendo a trinca de seu melhor lateral em campo da 13ª até a 16ª rodada aí. Média recente executada abaixo do que é uma possível melhor média total aí. Cara, radar estelar, muito bom. Cara, o Coxa toma 400% acima da média do campeonato em gols de lateral. Oportunidades para assistência em quase 200%. Falta sofrida e finalização. Esse perfil conversa muito com o Arana, tá? É um cara que está 5 vezes acima da média do campeonato aqui em assistências, um grande finalizador e goleador. Você pode ver que desarme não é o que a gente está buscando. E como não é o que a gente está buscando, a gente vai colocar o Arana como seguro e vai estar colocando o Guga, que também tem um potencial de finalização, só que é mais armador, como uma dica moderada aí. Tá entre os top 30 da posição, que é legal. Ele jogando em casa já passou dos 5 pontos nas últimas 63% das ocasiões, sendo 27% delas passando dos 8 pontos. Ou seja, a cada 4 jogos, um deles ele passa de 8 pontos em casa. As últimas pontuações, novamente, não têm sido tão estelares, mas ele tem um potencial muito forte de estar jogando contra um time muito ruim. Cara, do ponto de vista do Palmeiras também é estelar. Cara, olha as últimas pontuações do Vina jogando em casa. 12.4 e 14.9, sim. Grandes pontuações contra um time que deu 14 pontos para o Calegari, 8.5 para o Mailton e 12.3 por Erruelo. Ou seja, não só oferece oportunidades de gol, como muitos desarmes. Tanto é que desarmes, gol, assistência e falta sofrida estão todos acima da média do campeonato cedidos, inclusive finalização defendida. Se a gente colocar isso, é o perfil perfeito do Vina, certo? Um cara que tem a possibilidade de assistência, tem muita possibilidade de desarmes, e ainda assim está acima da média de finalizações. Mas aí eu já estou pensando muito mais nesse combo assistência DS do que propriamente gol e finalização, que não é algo que ele manda tão bem aqui. Tá entre os top 30 da posição, teve uma rodada ruim que a gente colocou na última, mas é bem raro dele conseguir manter esses patamares ruins. Lembrando daquele solavanco que ele teve na rodada também da negativação, em geral, ele tenta recompensar isso com boas pontuações depois. Cara, ele jogando em casa já passou dos 5 pontos em mais de 72% das ocasiões, sendo em quase 42% delas passando dos 8 pontos. Últimas pontuações fantásticas e é válido destacar o ponto do desarme aqui, tá? 3, 7 e 2 pontos só vindos de desarmes. É claro que ele teve SGs nos últimos jogos em casa, isso é um pouco mais improvável que a possibilidade de Palmeiras jogar reserva, mas ainda assim um bom jogador. Novamente, aqui eu não vou repetir tudo do Atlético, mas mostrando por que difere um pouco do Guga, tá? O Guga tá também acima da média em finalização defendida, em finalização para fora, não defendida. Em questão de assistência, você vai ver lá que o Arana é absurdamente maior que ele tem um perfil mais de desarmador. Como o Radar tá sugerindo bem mais o perfil finalizador, a gente tá indo no Arana e não nele. Mas é um menino que dentro de casa já passou
dos 5 pontos e 63% das ocasiões, não é tão dependente de SG, tá? Se você pensar sem o SG aqui, 2,80 e 3,8, que não são pontuações ruins assim para lateral. Cara, inovando aqui, a gente vai ir com o nosso menino Jefferson do Goiás aí. Eu sei que é uma dica um pouco fora da caixa para você que tá ousado, tem que correr atrás de alguém, você tá atrás das suas ligas aí, é um excelente nome. Cara, as últimas pontuações que o Sport cedeu dão um pouco de ilusão aí, tá? Igor 5.9, Alisson 9.3, 7.8 pro Guga. Qual que é o segundo ponto aqui? A possibilidade de SG do Goiás é grande, tendo em vista que o Sport fora de casa perde muito seu poder ofensivo. E aí isso é sempre bom aí, já pensando em ter laterais. E o nosso menino Jefferson tem sido um dos maiores pontuadores nas últimas 2 rodadas, tendo uma média recente executada aqui o Goiás em 4.25, porque tem um SG e aí aumentou um pouco a média, tá? Oportunidades em finalização para fora e finalização defendida, e apesar de defendida ele não ter muitas, ele tá acima da média em finalização para fora e já teve um golzinho aí, vamos estar torcendo para ele estar repetindo isso. Do ponto de vista de pontuação, em casa ele nunca passou dos 8 pontos, mas em 33% das ocasiões, de 1/3 dos jogos, ele passou de 5 pontos, ou seja, isso dá um pouquinho de ilusão aí. Qual que é o problema? É que ele é bem dependente do SG. Confie que se ele não conseguir SG, dificilmente você vai ver esse menino passar dos 3 pontos aí. Mas, pra ousadia da alegria, tá valendo, tem um embasamento estatístico aí. Por fim, cara, a gente vai manter o que foi uma dica ousada na última rodada e vai continuar sendo ousada pela dependência dele em scouts decisivos, que é o Isla, tá? Cara, jogando fora de casa, olha os últimos retrospectos dele. 7.6, 9.6 e 6. Tem feito boas pontuações como visitante. Tá jogando contra um time que não cede tantos pontos assim. Você vai ver um 8 com o Bruno Pacheco, 3.8, mas também não é nada estelar. Por isso que o radar tá até meio feio aqui. Você vai ver uns pontos meio vermelhos, mas novamente aqui a gente tá indo mais pelo lado do atleta do que pela oportunidade. É um cara que jogando fora de casa é talvez o lateral com a maior média de assistência. Acho que ele compete junto com o Guilherme Arana. E também tá com uma boa média de desarme. Se a gente olhar o retrospecto dele fora de casa, 50% dos jogos dele fora de casa ele passou de 5 pontos. Pega todos os jogos dele fora de casa, metade ele passou de 5 pontos, que é uma excelente pontuação. Por isso, se você está pensando num menino um pouco mais ousado, que tem um excelente retrospecto de assistências, inclusive aqui não está mostrando, mas pensa naquele jogo contra o Bahia, que ele também deu 2 assistências, é um excelente jogador. Qual que é o principal problema dele? O tanto de porrada que ele dá nas pessoas. Toma muito cartão amarelo e o saldo de falta deles hoje é bem negativo. Por isso, resumindo tudo, a gente vai de Guilherme Arana e Vina como dicas seguras. Lembrando que se o Calegari jogar, ele entra no lugar aqui do Vina. Talvez aí ele entre no lugar do Jefferson para tombar o Vina para moderada. Mas a gente ainda não tem certeza que o Calegari joga. Fiquem de olho no Calegari, pelo amor de Deus. Também a gente vai estar pensando em Guga, Jefferson e Isla do Flamengo para mais ousadia e alegria. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, por favor, curte, comenta aí qual lateral que você está pensando. Confere a gente no Instagram, @cartologiafc, e no nosso canal do Telegram, porque a gente vai divulgar todos esses gráficos 100% grátis. É só você ir lá e se consagrar. Por isso, como sempre, e mais uma vez, vai, Cartolinha!